Ele não vai receber essa profecia, não. Pegue sua Bíblia comigo. Bom estar aqui. Abra em Lucas, capítulo 5, versículo de número 1. Vamos descansar o banco. Fique em pé comigo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 1. Mais uma quarta de guerra, mais uma quarta de vitória, mais uma quarta de milagres. Não tenham dúvidas que Deus tem feito coisas extraordinárias nessa campanha em nossas vidas. E eu já tenho provado milagres de Deus. Quantos têm vitória para contar aqui? Se o pastor abrir uma oportunidade para alguém contar a vitória dessa quarta, pessoas vão vir aqui em cima e vai contar, porque Deus tem feito. Lucas, capítulo de número 5, versículo 1. Me faço acompanhado da minha cunhada, Rosilene. Se quiser bolo bom, é a melhor de paciência. Faz assim, ó. Minha cunhadona, irmã da minha digníssima esposa, ela veio hoje adorar a Deus junto com a gente. Eu queria cantar um hino bem antigo, e eu queria que você cantasse junto comigo. Diga para quem está do teu lado: esse você conhece. Diga mais forte: esse você conhece. Em espírito te adoramos, te adoramos. Solte a voz, vai. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, te entregamos nosso Rei dos reis, te entregamos pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar, nos átrios do Senhor, na casa onde flui o amor. Cante mais forte: em espírito, em espírito. Em espírito. Rei dos reis, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, te entregamos nosso viver. Cante! Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Só quem reconhece: meu prazer é te louvar, meu prazer
nos átrios do Senhor. Na casa de Deus, onde flui o amor. Mas quando o crente está firme nos pés do Senhor, cante, ele passa. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não segue não. Está sempre protegido. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir. Vou seguir. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinho fere os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Mas quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. E se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Está sempre protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desiste porque. Mas quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Está sempre protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desiste porque, mas quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Está sempre protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir porque vou seguir. Toda igreja, os passos. Comigo se espinho fere os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus. Só quem vai descansar no braço dele? Nos braços de Jesus. Você pode dar glória a ele? Glória a Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 1. Eu leio 1, os irmãos lerão 2, assim sucessivamente. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Igreja, versículo 2. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. A igreja. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei as redes. Vocês dizem glória a Deus. Tome seu assento. Nós acabamos de ler um texto. Daqui a pouco tu toca aquela coisa que só tu sabe, tá bom? Nós acabamos de ler um texto, e o texto que nós acabamos de ler, narra-se aqui a pesca maravilhosa. Nós acabamos de ler um texto, e o texto lido por nós vai dizer, Pedro está dizendo: Senhor, trabalhei a noite toda. Não foi Pedro que disse? E não apanhei nada. O que Pedro está dizendo aqui? Saí à noite para pescar.
1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, pesquei a noite toda e não apanhei nada. Quem é Pedro? Pedro não é um pescador como eu. De repente tem alguém aqui que é pescador de verdade, mas de repente tem alguns aqui aventureiro que nem eu, que de vez em quando, para se parecer, gosta de pescar. Pedro não é esse pescador. Pedro é pescador profissional. Pedro vive da pesca. Pedro cuida da sua casa com a pesca. Pedro é alguém que tem uma vida financeira estabilizada. Por quê? Porque ele é pescador. Ele trabalha com aquilo que, na época, é a carne mais cara que existia. E diz a Bíblia Sagrada que Pedro pescou a noite inteira e não apanhou nada. Diz a Bíblia que Jesus chega de manhã, e diz o texto que Pedro e os seus companheiros estão lavando as redes. Diz o texto que Jesus viu dois barcos junto à praia. Ele escolhe um e entra no barco de Pedro. Já já você vai entender por que é que ele entrou no barco de Pedro e não entrou no outro barco. Jesus entra no barco de Pedro. Depois que ele entra no barco de Pedro, ele dá uma ordenância. Ele diz: Pedro, afasta o barco um pouco da terra, ou afasta o barco um pouco da praia. E o apóstolo Paulo já tinha dito isso para nós. Paulo disse assim, se nós esperarmos em Deus só nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. O que Paulo está dizendo? Se nós ficarmos focados em Deus só nas coisas dessa terra, nós estamos perdidos. É isso que Jesus está ratificando o que Paulo disse. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Para aquele que vai ser discípulo: afasta o barco da areia, ou afasta o barco da terra, ou afasta o barco da praia, porque existem pessoas que estão nesse culto aqui, porque eu não estou pregando para quem não está aqui, eu estou pregando para quem está aqui, que está aqui, mas está com o barco na areia, está com o barco na terra, está com o barco na praia, e Jesus está dizendo: eu quero falar, mas para que eu fale, tem que tirar o barco da areia, tem que tirar o barco da terra, tem que tirar o barco da praia. Aqui é o local que você traz todas as suas lutas. Alguém diz: vem para cá, deixa a tua luta em casa. Não, traz ela. Fábio, eu estou com problema, traz ele. Fábio, eu estou no vento, traz ele. Porém, quando você chegar aqui, põe tudo na mão de Deus, afasta o barco da terra e ouça as instruções que ele vai te dar. O problema é que tem pessoas que traz a luta, traz o vento, traz o problema e fica com ele agarrado. Jesus está dizendo: tu já não trouxe? Agora afasta o barco da terra e assenta, porque eu quero falar contigo. Mas não tem como eu falar com quem está preso na terra. Não tem como eu falar com quem está preso na areia. Não tem como eu falar com quem está preso na praia. O que é estar preso na areia? O que é estar preso na terra? O que é estar preso na praia? Pensando no filho, pensando no marido, pensando na conta, pensando no que precisa. E Deus te trouxe para dizer: esquece tudo isso, já não trouxe para cá? Agora já não deixou aqui? Só afasta o barco para ouvir minha voz. Porque barco na areia não ouve a voz de Deus. Barco na praia não escuta Deus falar. Muitas das vezes a gente diz assim: o culto está pesado, o culto está frio, o demônio está... O demônio não tem poder aqui não, irmão. Demônio não tem poder nenhum aonde tem crente com o barco longe da terra. Demônio não faz gracinha onde tem gente com o barco longe da areia. O que é barco longe da areia? Alguém está cantando ele glória, alguém está falando ele aleluia, é barco fora da areia. O diabo olha e diz: ali não dá não, já tem gente fora da areia, e quem está fora da areia vai alcançar lugares altos para a glória de Deus Pai. Pela primeira vez incomoda esse crente bonito que está, diga para ele: vai tirar o barco da areia ou vai continuar na areia, hein? Ei, vai sentir Deus aqui ou vai sair da maneira que entrou? Diga para ele: não, tu vai sair diferente, mas tira esse barco da areia para ouvir Deus falar contigo. Ele vai afastar o barco da areia, e diz o texto que Jesus vai ensinar a multidão de dentro do barco. Fábio, o que Jesus ensina? Não sei, a Bíblia não fala. Tem coisas na Bíblia que é oculto. Deuteronômio 29. As coisas reveladas são para nós, as encobertas para o Senhor nosso Deus. Mas de uma coisa eu sei: Jesus está ensinando. Diz o texto que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando. E dentro do barco, quando ele afasta o barco da areia, olha o que diz o texto: ele ensinava a palavra. E ele falava da palavra. E ele ensinava a palavra. E ele falava da palavra. Por que é que Jesus
vai ter essa prioridade de afastar o barco e falar da palavra. Diz o texto que uma grande multidão o seguiu. O que a multidão quer? Ouro. O que a multidão quer? Prata. O que a multidão quer? Cura. O que a multidão quer? Milagre. O que a multidão quer? Porta aberta. O que a multidão quer? Que ele faça alguma coisa na sua vida e na vida da sua família. E ele quer fazer isso. Ele vem fazendo isso. Só que Jesus percebe que essa multidão só foca no milagre, só foca na bênção, só foca na cura, só foca na porta aberta. E há uma preocupação nele. Qual? O que adianta eu dar vitória, eu fazer milagre, eu abrir porta e eles não estarem pautados na palavra? Então Jesus está dizendo, eu vou até fazer milagre, mas senta, para tu se alimentar da palavra, para quando a benção vir, tu não gastar o dinheiro com o que não é pão. Porque tem gente que recebe a vitória, tem gente que faz a campanha, tem gente que dá um milagre, ele some da igreja, diz, o que aconteceu? Não tem mais tempo. É mentira, é porque não sentou para ouvir a palavra, só vinha no culto atrás da benção. Mas nessa noite Jesus te trouxe aqui e disse, senta aí, come dessa palavra, se alimenta dessa palavra, porque quando a bênção chegar, você vai estar estruturado e vai saber o que fazer com o milagre que eu vou fazer na tua vida. Jesus vai ensinar a palavra, e diz o texto que quando ele acaba de ensinar, está escrito, ele vai dizer para Pedro, Pedro, faze-te ao mar alto. O que ele disse? Pedro, por quê? Jesus entrou no barco de Pedro com um objetivo, o quê? Dar para Pedro, fazer com que Pedro consiga aquilo que ele não conseguiu a noite passada. Então Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, faze-te ao mar alto. O que Jesus está dizendo para Pedro? Eu falo no raso, mas milagre eu opero em mar alto. Eu falo no raso, milagre eu faço em mar alto. Eu falo no raso, milagre eu faço em mar alto. Tem gente que está aqui que Jesus está dizendo, já te tirei do raso, já ouviu minha voz. Quer receber milagre? Vai mais fundo. Quer receber milagre? Vai mais fundo. Ezequiel, capítulo de número 47, Ezequiel entra no rio, e a promessa de Deus é, tem milagre para a tua vida. Só que quando Ezequiel está no rio, era água que dava na canela. Aí o anjo, vai mais fundo. Água que dá no joelho. Aí o anjo, vai mais fundo. Água que dá na cintura, aí o anjo, vai mais fundo. Água que dá no lombo, aí o anjo, vai mais fundo. De repente você pode não estar entendendo o que eu estou falando, mas eu estou aqui para explicar. Deus está dizendo para você, tu cantava, vai mais fundo, prega. Tu agora prega, vai mais fundo, toca. Tu agora toca, vai mais fundo, seja um obreiro. Deus está convidando alguém aqui para sair do raso e ir mais fundo. Diga para quem está do teu lado, chegou o tempo de sair do raso. Não, profetiza para pelo menos 3 pessoas. Chegou o tempo de sair do raso. É quinta-feira de guerra, e nessa guerra Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, 5 anos não canta, 10 anos não canta, 20 anos não prega, eu sou crente de banco, vou lá, sento, dou glória e vou embora. Não, Deus tem um chamado na tua vida. A um ele deu 1, a outra ele deu 2, a outra ele deu 5, o que deu 1 enterrou. Jesus já afasta de mim, porque eu não conheço, eu te dei o talento e você enterrou, mas ninguém aqui vai se afastar de Deus, porque talento enterrado vai ser descoberto aqui hoje, para a glória do nome de Jesus. Deixa eu ver quem pode levantar a mão para dar glória a Deus. Se esse crente que está do teu lado não der glória, tu balança e diz, vai mais fundo, vai. Se ele não der aleluia, tu incomoda, ele diz, vai mais fundo, meu filho, vai mais fundo, sai do raso, sai do raso. Vai mais fundo. Eu falo no raso, milagre em águas profundas. Eu falo no raso, mas milagre eu faço em águas profundas. Eu falo no raso, mas milagre eu faço em águas profundas. Diz a Bíblia que Ezequiel vai andar, mas não dá mais para andar, e agora ele vai ter que nadar. Oh, glória a Deus, ele vai ter que nadar. E diz a Bíblia que enquanto ele nada, quando ele chega do outro lado, tem árvores frondosas esperando ele. Como disse o irmão, ele vai aprender a cantar corinho, ele vai aprender mesmo, e aquele corinho que tu vai cantar é esse aqui depois da mensagem. Mergulha nessas águas, deixa as águas te envolver, porque o varão do movimento, ele quer movimentar você. Mas para isso tu tem que sair do raso. Diga para quem está falando, sai do raso. Se dava um glória, dá 2. Se dava 2, dá 3. Se dava 3, dá 5. Se dava 5, dá 10. Se não é batizado, busca o batismo. Deus está te convidando a ir mais fundo. Vai mais fundo.
Vaze ao mar alto. E diz o texto que lembra que Pedro foi. E quando chega em mar alto, está escrito, Jesus vai dizer para ele, lança as vossas redes para a pesca. Olha a resposta de Pedro, Senhor, trabalhei a noite toda e não apanhei. Pedro está dizendo duas coisas aqui. Quantas coisas? A primeira é, trabalhei a noite toda, estou cansado. Quem já trabalhou a noite aqui? Você chega no outro dia, você só quer o quê? Liga o ar-condicionado e tchau. É isso que Pedro está dizendo, eu estou cansado, trabalhei a noite toda. Joguei rede, não apanhei nada. Trabalhei a noite toda e não apanhei nada. Qual é a segunda coisa que Pedro está dizendo? A hora que era para dar peixe não deu. Porque se pesca de dia, sim, mas o pescador profissional se pesca à noite. Por quê? Não tem barulho, não tem embarcação, não tem navio, mar tranquilo, peixe dormindo. Pescador vem, missionário, a senhora está aí, vai cantar daqui a pouco, né? Pescador vem, ó, os peixes tudo dormindo, Lu. Ao pescador, ó, apanhei. De dia não, gente tomando banho, barco para lá. Então, pescador profissional pesca de noite. Pedro está dizendo, trabalhei à noite, pescador profissional. 1 da manhã, lancei rede, não apanhei. 2 da manhã, lancei rede, não apanhei. 3 da manhã, lancei rede, não apanhei. 4 da manhã, lancei rede, não apanhei. 5, 6, 7. Senhor, trabalhei a noite toda. Duas coisas que estão dizendo, estou cansado e a hora que era para dar peixe não deu. Quem nunca cansou, irmão? Uma vez eu viajo todo ano, na verdade, esse ano ainda não fui, eu viajo para pregar em Espírito Santo. Toda vez que vou, não dá para levar a família, porque o gasto é muito grande, é muito longe, mas já tive a oportunidade de ir com minha esposa uma vez, e sempre que eu vou, eu fico 10, 15 dias pregando direto, manhã, tarde e noite, haja voz, pregando, e eu cheguei de viagem. Chegando de viagem, fui para a minha matriz, e falei para minha esposa, final de semana eu não estou pregando, vou na reunião de obreiros, e depois do culto a gente vai sair para comer alguma coisa, longe da família, vamos ficar juntos. Fui de manhã, reunião de obreiro. Cheguei na reunião, eu já tinha dito para mim mesmo, eu estou 1, 2, 3, eu estou hoje eu não prego, vou descansar. Aí cheguei na reunião do obreiro, o irmão Fábio, ai Jesus. Oi, como é que você está, rapaz? Soube que tu teve doente, tu teve internado, tive água na pleura, no coração, mas não chegou o tempo não, Deus tem obra ainda, não vou morrer tão cedo. Eu sou geração do arrebatamento, quem acredita nisso? Ele, tu está fazendo o quê? Eu falei, não, eu já falei que eu não vou pregar. Tu está fazendo o quê? Domingo que vem, sem ser hoje. Eu falei, rapaz, estou pregando na festa da CIB, na El Shaddai, pastor Evaldo. Ele, tá bom. Eu falei, graças a Deus, livramento, eu estou indo embora. Aí ele disse assim para mim, Fábio, oi, e hoje tu está fazendo o quê? Eu já ia falar assim, não estou pregando não, mas estou cansado. Mas eu lembrei desse texto aqui. O que Pedro disse? Porque tu mandas. 1, 2, 3, porque tu? O que Pedro está dizendo? Eu só vou fazer porque tu? Eu não queria pregar. Pedro também não queria lançar a rede. Mas barco que Jesus manda, mesmo não querendo, a gente faz. Incomoda esse crente mais uma vez e pergunta a ele, teu barco Jesus pede ou Jesus manda? Teu barco Jesus pede ou Jesus manda? Porque barco que Jesus manda a gente faz sem querer. Prega sem querer, canta sem querer, adora sem querer, glorifica sem querer, vem para a igreja sem querer. A Bíblia diz que a gente, mesmo não querendo, a gente faz, porque a nossa embarcação, Ele manda. Eu sei que tem gente aqui cansada, ok, te respeito, mas se Jesus manda no teu barco, você consegue adorar hoje. Mas se o teu barco tu faz o que quer, fica quietinho, não sente Deus, não glorifica, não adora. Mas barco que Jesus manda, diz, eu estou cansado, mas vou te adorar. Eu estou cansado, mas vou para a igreja. Eu estou cansado, mas vou pregar. Eu estou cansado, mas vou louvar. Eu estou cansado, mas nesse barco o Senhor manda.
Alamandorevassuriaio. Porque tu mandas, eu vou lançar a rede. Fábio, tu disse no início da mensagem que tu ia falar o motivo pelo qual Jesus entrou no barco de Pedro, escolheu o barco de Pedro e não escolheu o outro. Simples, eu vou explicar. Quando Jesus chega na beira da praia, o que Pedro está fazendo? 1, 2, 3, lavando. 1, 2, 3, lavando. É com muito temor e tremor e respeito de qualquer tipo de mensagem. Eu não tenho o costume de criticar, mas a gente precisa ter conhecimento do que a gente fala. Quando Pedro está lavando a rede, ele não está desistindo, gente. Eu já vi alguém dizendo, ele está lavando a rede, vai parar, o hino é lindo, mas não é isso não. Quem é pescador sabe que quem não vai pescar mais não lava a rede. Quem não vai pescar mais pega a rede e faz o quê, Bruno? Embrulha ela toda suja. Quer saber do negócio? Peguei, nada, deu tudo errado. Guardei. Sim ou não? Se não vai pescar, vai limpar para quê? A gente só prepara aquilo que a gente vai usar. Quando ele está lavando a rede, ele não está parando, não. Tá, o hino tem licença poética, show de bola. Mas ele não está parando. Quando ele está lavando a rede, Pedro está dizendo isso aqui, ó. Trabalhei a noite toda. Não peguei nada. Mas vou lavar a rede. Vou costurar a rede. Porque quando a noite cair, eu vou de novo. Quando a noite cair, eu volto para a pescaria. Pedro não está desistindo. Pedro está fazendo o seguinte, ó. Deu tudo errado. Mas eu vou ajeitar minha rede. Porque quando a noite cair, eu volto a pescar. Esse é o motivo que quando Jesus chega na praia, ele vê 2 barcos, aí ele vai na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, e vê Pedro, 1 da manhã, baiacu, igual o Bruno, mandou uma foto dizendo que era peixe, era só baiacu aquilo, baiacu. Pegou nada, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, Jesus chega na praia e Pedro está lavando a rede. Jesus está olhando e está dizendo, é barca assim que eu quero. É barca assim que eu preciso na minha obra. Como assim? Barco que mesmo tudo dando errado, ele amanhece e diz, vou preparar a rede para cantar a noite de novo. Jesus quer barca assim, a vitória não vem na quarta, mas quinta-feira eu vou de novo. A vitória não vem na quinta, mas sexta-feira eu vou de novo. A vitória não vem na sexta, mas sábado eu vou para o culto da CIB. A vitória não vem no sábado, domingo eu vou de novo. Eu não sei a hora que a vitória vai chegar, mas a minha rede tem que estar pronta para receber o milagre que ele vai fazer. Jesus foi na onisciência e viu e disse, é esse barco que eu quero. Fala, por que Jesus não entrou no outro? Não sei, mas eu imagino que o outro, a rede estava suja, rasgada, embolada. Não tinha como Jesus entrar no barco e pescar. Porque quando Jesus dissesse assim, ó, lança a rede, o barquista ia dizer, não tem como, minha rede está suja, embolada, rasgada. Por isso que Jesus não entrou no barco dele. Porque apesar de Jesus entrar no nosso barco, ele não entra no nosso barco só para nos usar. Ele nos usa, mas ele faz milagre no nosso barco. Mas a questão é, para ele fazer milagre, há uma pergunta que não cala. Como está a sua rede? Pergunta para essa pessoa bonita que está do teu lado, como está a sua rede? Está limpa, emendada, sem furo, porque o milagre é muito grande se tua rede não estiver preparada, irmão. Oh, aleluia. Mar raso, alto mar,
Quem está em terra está olhando para o barco de Pedro, e Pedro indo para alto mar está dizendo assim: pastora, está doido, está desesperado. Ele pescou a noite toda, pastor, e não apanhou nada. 1h dessa do dia, indo pescar, tá maluco? Não é não, irmão. É porque barco que Jesus manda não tem hora certa para ir pescar. Barco que Jesus manda, a gente não sabe a hora que vai acontecer o milagre. Vou entregar uma profecia a quem for esperto que pegue. Barco que Jesus manda, milagre acontece em hora imprópria. Barco que Jesus manda, milagre acontece em hora imprópria. Não era a hora, mas Jesus está dizendo: eu vou fazer o milagre. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Lança a rede. Pedro lançou a rede. Está escrito, e eu termino. Ele colheu. Mas foi tanto peixe, irmão. Tanto peixe. Tanto peixe. Que Pedro nunca tinha pegado na vida. Pedro tinha pegado peixe? Tinha. Mas dessa forma nunca. Por quê? Porque Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, Ele supera. Ele superabunda. Senhor, todo homem põe primeiro o vinho bom, depois que tem bebido bem é que põe o inferior. Mas tu guardou o bom vinho até o final, não foi ele não. É Jesus que estava na casa. Quando Jesus está na casa, Ele supera, Ele supera, Ele supera, Ele supera. Pedro pescou. E diz a Bíblia que ele pegou uma grande quantidade de peixe. Mas foi tanto peixe. Mas foi tanto peixe que está escrito, repita comigo, e o barco ia a pique. Pouco barulho para muita gente. E o barco ia a pique. O que é isso, Fábio? O barco ia quebrar. Fábio, por que ia quebrar? Porque estava tão cheio. Mas estava tão cheio. Foi tanta bênção que Jesus mandou, que o barco não estava suportando. Aí diz o texto que Pedro viu um outro barquinho em alto mar e fez sinal para os companheiros, dizendo: ei! Quem é Pedro? Meu barco. O que tem? Me ajuda. Por quê? Se eu não dividir com vocês, eu vou afundar. Profetiza para alguém aí: divide, se não quebra. Diga para ele: divide, se não quebra. Alamandorevasuriaio. Escute isso aqui, deixa eu entregar um negócio aqui para tu não dar glória. Diga para quem está do teu lado: é para tu não dar glória. Tu vai afundar, hein? Ei, moço, tu vai afundar. Como assim, Fabé? Tu não vai conseguir carregar esse problema sozinho. Tu não vai conseguir carregar esse vento sozinho. Chama o pastor, chama a pastora, chama alguém de Deus, senta e conversa. O teu barco está afundando e tu não está pensando: Fábio, mas está cheio, mas está quebrando. Está cheio, mas está afundando. Está cheio, mas está morrendo. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, eu não sei quem é: chama o pastor, chama a missionária, senta com ele, pede ajuda, senão tu vai quebrar. Eu não sei para quem é, mas Deus está falando com alguém. Tu está afundando e não está percebendo. Reminarai, orevácia. Pede ajuda. Porque não é vergonha pedir ajuda. Deixa eu entregar outra revelação para a gente encerrar. Pedro fez sinal. Os companheiros vieram. E diz a Bíblia que Pedro passou do barco dele para o barco dos companheiros. Uma quantidade considerável que a Bíblia não explica quanto.
de bênção que ele recebeu. Pedro está dizendo o seguinte: o que eu recebi aqui, eu não vou abençoar quem está em terra primeiro, vou até abençoar eles, mas Pedro está dando um ensino. Primeiro eu abençoo quem está na pescaria junto comigo. Pedro não pegou o telefone e ligou para quem está em casa, para quem está na terra. Não, Pedro pegou quem estava no mar com ele e disse: vem cá, estamos na mesma guerra, estamos na mesma peleja, estamos na mesma luta. Alamandorevassuriaio. Não esqueça de abençoar quem está guerreando contigo. Não esqueça de honrar quem está gemendo contigo. Não esqueça de abençoar quem está na mesma pescaria que você. Pedro encheu. Está escrito. Se o pastor me permite, eu te convido a ficar em pé. Quem encheu? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem encheu o barco de Pedro? Mais alto. Quem encheu o barco de Pedro? Mais alto. Quem encheu o barco de Pedro? Quem encheu o barco do companheiro de Pedro? Quem encheu o barco do companheiro de Pedro? Pedro. Jesus encheu Pedro. E Pedro encheu seu companheiro. De repente tu está aqui dizendo: Jesus, enche fulano, abençoa fulano. Jesus: não, rapaz, eu encho você, eu abençoo você. Você enche alguém, você abençoa alguém. Moisés disse assim: Senhor, até quando vou levar esse povo como aio no colo? Não aguento mais. Deus disse para Moisés: Moisés, entra na congregação. E aí? Vou derramar unção sobre eles, não, sobre você. Tu tem unção para encher 70, Moisés. Vou passar da unção que está em você para mais 70, Moisés. Alamandorevassuriaio. Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu estou te enchendo para você encher alguém. Dá a mão aí, Zilene. Você vai dar a mão a alguém que está perto de você e vai profetizar para a gente encerrar. Você vai dizer para essa pessoa: eu não sei como você está. Dá as duas mãos, diga: eu não sei se você está cheio ou se você está vazio. Mas de uma coisa eu sei: o meu barco está cheio. E a ordem de Jesus é: divide se não quebra. Diga: eu passo da unção de Deus que está na minha vida para a tua vida. Eu passo a bênção de Deus da minha vida para a tua vida. Diga para ele: seja cheio. Seja cheia, seja cheio. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Enche alguém aí. Eu nunca vi um justo. Cadê o ministério? Ou fica? Cadê Lília? Vem, Lília. Basta somente esperar o que Deus quando Ele estende as suas mãos. É a hora de vencer,
Então, louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. seu louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Escute isso, escute isso. Pedro encheu o barco do companheiro. Se Pedro não divide, ele quebra. E quando Pedro divide, diz a Bíblia, que ambos voltaram. Ambos voltaram. Ambos voltaram. Profetiza para essa pessoa bonita: tu só sai vazio daqui se tu quiser. Diga, é noite da gente voltar cheio. Deixa Deus te usar e profetiza para alguém: é noite da gente voltar cheio. Cheio, 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 cheio. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Pode adorar a Deus. Seja cheio nessa hora. Recebe essa unção que desce. Enquanto você adora, Deus está dizendo: eu estou enchendo o teu barco. Eu estou te enchendo para encher alguém na tua casa. Eu estou te enchendo para encher alguém na tua rua. Eu estou te enchendo para encher alguém no teu trabalho. Eu estou te enchendo para encher alguém na tua escola. Eu estou te enchendo para quando alguém chegar perto de você, perceber que você está cheio. Eu sinto Deus aqui. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, Ele vai mudar a
a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve. Reunião, Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses.